sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você já ouviu falar em Screaming Jay Hawkins, um artista de blues que marcou muito por conta de sua excentricidade, é considerado o pai do shock rock por ter sido o primeiro cantor a fazer performances de terror no palco, sem contar que no momento da gravação de seu maior sucesso, que inclusive já foi regravado por dezenas de artistas, ele e sua banda estavam tão doidões que a música acabou saindo completamente diferente da ideia inicial, a ponto dele ter que aprender a tocar ela posteriormente, e com ela chegando até mesmo a ser banida de algumas rádios dos Estados Unidos, com seu segundo maior sucesso sendo um hino da constipação, sim, da pessoa com dificuldade de ir no banheiro mesmo. Caso não conheça essa história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, Chalace Hawkins, mais conhecido como Screaming Jay Hawkins, foi um cantor, compositor, pianista e guitarrista norte-americano, mas que também foi ator, produtor de cinema e boxeador. E só essa mistura toda aí de profissões acho que já deixa a gente falar que ele era uma pessoa diferente, né? Ele nasceu no dia 18 de julho de 1929 na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, e ainda bem criança, com apenas 1 ano e meio de idade, foi colocado para adoção, sendo então adotado e criado pela Confederação Blackfoot. E ainda quando criança ele começou a estudar piano clássico, e aí já um pouco mais velho, aos 20 e poucos, aprendeu a tocar violão. Sem contar que foi em sua juventude que ele frequentou o Conservatório de Música de Ohio, onde ele estudou ópera, já que o seu objetivo ali como músico era justamente de ser um cantor de ópera. Mas a sua carreira seguiria por um outro caminho, apesar de também ter esses elementos mais teatrais. Acontece então que seu primeiro objetivo aí na música acabou falhando e ele acabou mudando o foco. Então começou a sua carreira como cantor e pianista de blues, que era um outro estilo musical que estava muito presente em sua vida. Uma curiosidade é que foi ainda antes disso, aos 13 anos de idade, que ele se alistou ao exército dos Estados Unidos. Isso com uma identidade falsa e inclusive teria funções de combate, com seus superiores ali então ignorando o fato dele claramente ser menor de idade. E foi então enquanto ele estava servindo ali que ele participou do circuito de boxe tanto do exército como da força aérea, chegando até mesmo a ser campeão de peso médio no Alasca. Ou seja, né, uma vida bastante aleatória no mínimo. Mas enfim, foi no ano de 1951, aos 22 anos de idade, depois de já ter servido ao exército, que ele começou a sua carreira musical. Isso cantando e tocando teclado para o guitarrista Tiny Green, chegando até mesmo a participar de algumas gravações dele aí posteriormente. E foi assim então que alguns anos depois, em 1956, ele começou sua carreira solo, cantando, tocando guitarra e piano. E nesse momento aí ele já costumava ali se vestir de maneira mais teatral e colorida, usando ali roupas mais estilosas, jaquetas de pele de leopardo, chapéus diferentões e outras vestimentas aí que chamavam a atenção. E foi nesse mesmo ano que ele lançou aquele que viria a ser o seu maior sucesso em toda a sua carreira, que era a música I Put a Spell on You, que também seria responsável por fazer ele criar o personagem que ele viria a ter no palco, trazendo ali esses elementos de terror e assim marcando para sempre o mundo da música. Sem contar que foi ela também a responsável por fazer ele ganhar o apelido de Screaming, né, ou gritando, gritalão, algo do tipo. Mas antes a gente precisa contar a história da gravação dessa música, já que isso também é muito importante. Isso porque quando ele compôs ela ali, que depois acabou virando um clássico, a ideia era que ela fosse uma balada refinada, ou seja, que fosse ali uma música mais tranquila e bem trabalhada, a fim então aí de conquistar as rádios e o mainstream, né? Porém, quando chegou o momento de gravar a canção, tanto Jay Hawkins como sua banda estavam bem doidões, tanto de cogumelo quanto de bebida alcoólica. Portanto, eles basicamente chegaram no estúdio e fizeram o que quiseram mesmo, sem seguir ali como a música deveria ter sido originalmente. Pra falar a verdade, aparentemente ela ficou bem diferente do que deveria ser, tá? Com o Jay Hawkins fazendo ali nos vocais uma série de barulhos mesmo, né? Gritando, gruindo, fazendo uma série de outros sons como esse, tornando aí uma música bem crua, selvagem e gutural. Isso ao invés da balada lá que ele queria que essa música fosse.
E foi então justamente isso o que deu aí a ele a alcunha de Screaming, né, ou gritalão. Mas as implicações disso não pararam por aí. Mais uma coisa que aconteceu é que nem ele nem a banda sabiam depois tocar a música como ela foi gravada, pois, como eu falei aí, ela acabou meio que sendo feita de improviso, né? Além do que, esse teor de grito aí que tinha do vocal fez com que as rádios não quisessem tocar. Porém, isso não impediu que ela ficasse famosa, tá? Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, como eu disse anteriormente, dizem que o próprio Jayhawkins aí, depois da gravação, acabou desmaiando aí por conta do uso de drogas e álcool que ele fez antes. E assim não conseguia nem mesmo lembrar da sessão da gravação, quanto mais da música que eles tocaram lá. O que fez com que ele simplesmente tivesse que ficar ouvindo a faixa para que ele pudesse aprender a tocar e assim performar a canção ao vivo. Sem contar que a gravadora ainda teve que fazer algumas edições ali na gravação original e lançar então uma segunda versão desse single. Isso porque os gritos e grunhidos lá feitos por ele foram considerados sexualizados demais. E portanto as rádios não queriam tocar a música em sua programação. Acontece que mesmo aí com essas alterações e boa parte dessas coisas sendo retiradas da música, a canção continuou banida das rádios de diversas regiões do país. Porém, o que poderia aí fazer com que a música fosse um fracasso acabou não tendo muito efeito. Isso porque aquela versão mais visceral dela acabou gerando muita curiosidade nas pessoas, tanto pela estranheza como por ser ali uma nova sonoridade. E assim então ela acabou viralizando em uma época em que nem existia a internet. Assim as pessoas acabavam ouvindo aí a música na casa de amigos e iam para as lojas comprar uma cópia para si mesmo, com ela se tornando cada vez mais conhecida por ser uma faixa que os DJs das rádios não tocariam. Ou seja, o fato dela ser banida das rádios acabou virando uma espécie de marketing. E isso fez com que o artista e a música ficassem tão conhecidos e fossem tão admirados que ela foi regravada por bandas e artistas básicos aí, como o Creedence Clearwater Revival, Nina Simone, The Animals, Buddy Guy, Carlos Santana, Tim Curry, Joe Cocker, Marilyn Manson, David Gilmour, Jeff Beck, Joss Stone e vários outros. Sem contar que ela ainda foi selecionada como uma das 500 músicas que moldaram o rock and roll no Hall da Fama do Rock. Assim, pouquinha coisa, né? Foi também logo depois do lançamento da Put a Spell on You, que vendo ali o figurino utilizado pelo cantor, tanto pela forma como ele cantava ela na gravação, que o DJ e empresário Alan Freed teve a ideia de fazer o Screaming Jayhawkins começar o seu show saindo de um caixão. Coisa que o artista negou a princípio, dizendo que ele somente entraria em um caixão uma única vez e era pra nunca mais sair. Porém, foi oferecido a ele para fazer isso por $300, coisa que hoje em dia seria cerca aí de $3.000. O que foi considerado então uma oferta irrecusável pelo cantor, que então aceitou. E ao fazer isso então, o público foi simplesmente ao delírio, né? Com ele então passando a fazer isso aí em diversas apresentações, mas não só, já que ele passou a utilizar um cetro ali com diversas caveiras e a se comportar ali como se fosse uma espécie de bruxo. Isso aproveitando aí que o nome do seu maior sucesso, traduzindo para o português, é Eu Coloquei um Feitiço em Você. Colocando então cada vez mais elementos de terror em suas apresentações, com ela sendo também cada vez mais teatrais. E foi justamente isso que deu origem ao chamado shock rock, apesar dele não ser um artista de rock. Esse que é um estilo aí que os artistas, né, normalmente de rock, colocam ali então coisas de terror tanto em suas canções como em suas apresentações, com grandes exemplos disso sendo aí o Alice Cooper, que chega até mesmo a se autodecapitar no palco, de mentira, né, claro. Além de Marilyn Manson, Rob Zombie e até mesmo Kiss, Wasp, War e King Diamond. Olha só a importância desse cara. Depois disso aí, apesar dele ter lançado uma série de canções e ter conseguido ali ter uma carreira sólida, nenhuma delas fez aí tanto sucesso como a Put a Spell on You. Porém, foi alguns anos mais tarde, mais especificamente em 1969, que ele lançou uma outra canção que faria muito sucesso e que trazia ali uma temática mais inusitada, que foi chamada de Constipation Blues, ou Blues da Constipação. E sim, ele fala na música sobre não conseguir ir no banheiro mesmo. Let it go.
Tanto que logo no começo ali da canção ele faz um discurso falando ali sobre como ninguém nunca fez uma música sobre a dor verdadeira. E por isso então ele fez, que é a Constipation Blues. E depois disso fica ali um blues sendo tocado no piano, sendo seguido apenas de gemidos e gritos de dor, meio de fazer força mesmo. Como se a pessoa estivesse ali tentando se desconstipar, se é que vocês me entendem. Chegando ao ponto de no ano de 1999, aí, portanto 30 anos depois do lançamento dessa canção, de no festival Taste of Chicago ele apresentar essa música sentado em uma privada. Ele levava bem a sério mesmo as interpretações de suas canções. Mas infelizmente ele acabou falecendo apenas um ano depois disso, em 2000, ao fazer uma cirurgia de emergência por conta de um aneurisma. Mas deixando aí o seu legado tanto musical como interpretativo, e inspirando então dezenas de artistas que ficariam extremamente famosos no mundo inteiro, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa o seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia a história do Screaming Jay Hawkins e o que você achou dela. E é claro que eu contei aqui apenas um grande resumo de toda a sua carreira aí, que teve quase 50 anos de duração, né? Aqui nos vai estar deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!